Meus irmãos, o texto vai nos falar de uma cidade que era uma fortaleza, Jericó. Uma cidade que a sua estrutura era algo assim, aos olhos humanos, bem que impossível de se adentrar aquela cidade, porque o texto fala que aquela cidade estava cerrada, fechada, os portões estavam fechados. E o texto aqui não fala, mas estudos relatam, né, que aquela cidade ela tinha um muro de mais de 10 metros de altura, mais de 4 a 6 metros, dependendo de lugar, de espessura, a largura daquele muro, uma coisa assim, estrondosa, uma coisa que, igual eu digo, aos olhos humanos, você olhasse aquela cidade, você falava assim, não tem como, né, esses muros caírem, não tem como a gente adentrar a essa cidade, porque, como diz também o texto, tinham valentes, homens ali preparados também para a guerra, mas esses valentes, o texto vai dizer também que, alguns capítulos para trás, vai dizer também que esses homens souberam que o povo de Israel estava próximo, e temeram o povo de Israel, o povo de Deus. E por que temeram? Porque já ouviram falar do poder que era liberado sobre o povo, das experiências que aquele povo já tinha vivido, tanto no deserto, como até mesmo ali próximo ao Rio Jordão. Eles tinham ouvido falar daquele Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, daquele Deus que fez coisas, né, espantosas. E eles temeram porque sabiam que aquele povo era o povo escolhido deste Deus. Então eles temeram porque sabiam que aquele povo de Israel, eles estavam ali e que eles poderiam a qualquer momento tomar aquela cidade. Então eles decidem sim fechar os portões, fechar ali, né, se guardar ali, porque sabia que o Deus que estava na direção daquele povo teria sim condição de fazer milagre para que aquele povo alcançasse aquela cidade, que era uma cidade prometida, como foi também ministrado ontem. E diante disso, o povo se depara com essa fortaleza, e o povo ali, direcionado por um líder muito cauteloso e muito inteligente também, porque não foi escolhido à toa para ser o sucessor de Moisés. Josué foi escolhido porque ele era um homem inteligente, assim como Caleb também, daquela geração que saiu ali, né, do Egito. Somente os dois prevaleceram diante de tantas circunstâncias que viveu aquele povo no deserto. Fora os dois, era uma outra geração, eram os filhos, os descendentes, mas aqueles que estavam lá no Egito, somente Caleb e Josué conseguiram adentrar, né, sair do Egito e adentrar aquela terra prometida. Então eram homens diferenciados, eram homens realmente, né, inteligentes, maduros, né, na fé. Não eram igual aqueles muitos outros murmuradores, aqueles que temeram os gigantes, né, que de alguma forma olharam para a dificuldade e não olharam para a promessa. Não, Caleb e Josué eram pessoas diferenciadas. E Josué, ele era aquele líder, aquele sucessor ali. No capítulo 1, eu costumo dizer que esse livro, irmãos, é um livro que deve ser lido e relido por todos nós que somos, né, crentes e que precisamos entender o processo e como que nós conquistamos e tomamos posse. Deus para todos, porque cada cidade aqui, cada local, cada território aqui foi conquistado com muita luta, com muito esforço. Por mais que a promessa já tinha sido dada, já tinha sido liberada, mas não foi fácil, eles tiveram que lutar pela sua promessa, por aquela bênção que já estava liberada sobre a vida deles. Então Josué tem uma instrução muito importante no capítulo 1, que fala que ele tinha que se agarrar à palavra, meditar nela de dia e de noite, que ele tinha que se esforçar, que ele tinha que levantar a cabeça, que ele tinha que fazer a parte dele, que ele tinha que entender a responsabilidade que estava sobre a mão dele, de conduzir aquele povo. Mas o povo também fez a parte deles, porque o povo falou, do mesmo jeito que nós obedecemos a Moisés, nós vamos obedecer a você, Josué, porque nós vemos aqui que Deus é que te levantou. E é muito importante quando a igreja entende o papel da liderança e é submissa à sua liderança, não se rebelando contra ela em momento algum, não dando brecha para fofoca, para intriga,
né? Porque o inimigo ele gosta muito de colocar na mente daquele que está ali ouvindo a sua liderança, daquele que está ali contemplando a sua liderança, em vez de ele mostrar as qualidades da sua liderança, ele fica mostrando os defeitos. E tem gente que, de vez olhar para a qualidade, realmente passa a olhar somente os defeitos. Eu tenho muito, o pastor tem muito, vários irmãos aqui que são liderança da igreja, tem muitos defeitos, e se você ficar prestando atenção nisso, você não vai enxergar as nossas qualidades, o que nós temos de bom para oferecer. Então, nunca ceda os seus olhos para os nossos defeitos. E quando você vê um defeito, ore por mim, ore pelo pastor, ore pela Rayane, busque, né, nos fortalecer, ore pela pastora, ore por cada membro aqui, como nós temos feito nesse processo aí de papelzinho aqui, todo dia. Isso é extremamente importante. A gente cobrir uma ou outra de oração e jamais ficar olhando o defeito. Então o povo, ele tinha, né, uma atitude bacana ali para que as coisas de Deus se cumprissem. Eles obedeciam a sua liderança. O líder falava, era acatado. Tem líder hoje que sofre. Por quê? Porque ele fala, não, isso aqui eu não quero fazer. Não, até aqui pastor, não leva a mão não, pastor, isso aqui eu não vou fazer. E bate de frente, irmão. Ele não quer saber se é ele que vai ser prejudicado, se o exército vai ser prejudicado, se o rebanho vai ser prejudicado. Ele simplesmente endurece, fala, eu não vou fazer. Agora imagina se o povo aqui começa a se rebelar, falar com Josué, Josué, o que você está pedindo aí eu não vou fazer. Eu não vou dar a volta nessa cidade, não vou andar igual louco aí por 6 dias, dar a volta nesse... Porque não era um caminho pequeno, não era um percurso pequeno, não, debaixo de sol, de chuva, comendo poeira, e ainda louvando, adorando a Deus. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem, sem sacrifício, é muito fácil. Eu quero ver adorar a Deus é na hora da peleja. Como foi pregado aqui pela Rayane, quando Paulo e Silas estavam ali na cadeia, todo machucado, preso com os pés, com as mãos e adorando, exaltando. Aí sim, meu irmão, aí sim você está mostrando que você confia no Deus que te escolheu. Então é muito fácil se rebelar, é muito fácil ser oposição. No reino de Deus não pode ter oposição, irmão. No reino de Deus é acatar, é obedecer, é se submeter, entender que aquela liderança, ela tem uma responsabilidade. E se ela falhar, ela está falando é com Deus, não é com nós não. Então ela precisa também ter crédito, ter credibilidade, o que ela falar ser acatado e ser obedecido. Independente se aquilo vai nos incomodar ou não. Porque você acha que para aquele povo, como eu disse, seria fácil dar 6 voltas naquela cidade? De modo algum. Pessoas às vezes com problema de saúde, com problemas de limitações, porque o texto não fala se tinha novos, se tinha velhos, se tinha idosos, se tinha criança. O texto fala que o povo tinha que estar fazendo aquele percurso. E o texto cita guerreiros, soldados. Você tem que entender que você é um soldado independente das suas limitações. Você é um soldado. Quando é oferecida aqui a oportunidade de você estar indo às ruas, de você estar fazendo uma missão, de você estar se envolvendo no propósito da igreja, você não tem que pensar 2 vezes, você tem que estar junto. Você tem que estar assim, ó, eis-me aqui. Independentemente, volto a dizer, das suas limitações, você tem que entender que é direcionamento de Deus e que vai ser bênção para a sua vida, para a sua igreja e para o reino de Deus. Mas tem gente que quer fazer do seu jeito e atrapalha tudo. Não pode ser do nosso jeito, não pode ser só o que nós queremos. É o que Deus pede, é o que Deus manda. Volto a dizer, se esse Deus, ele se depara com um povo que fala assim, ó, eu já dei a promessa, mas vai ter que dar 6 voltas e no último é 7. Não é só 6 não. Se cada volta for difícil, já começa a lembrar que na última vai ser mais difícil ainda. O reino de Deus é tomado por esforço, irmão. Nessa geração tem gente que não quer se esforçar, mas quer que a promessa se cumpre, mas quer ver as muralhas caindo por terra, mas quer que as coisas aconteçam. Mas como que vai acontecer se você não coopera?